A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que as mulheres, elas prestavam assistência a Jesus com os bens delas. Aqui eu vejo, irmãos, o quanto Jesus, ele nunca buscou entender de onde vinha as bênçãos de Deus. Muitas vezes nós deixamos de viver as bênçãos dos céus. Muitas vezes deixamos de viver o que Deus, ele determina para a nossa vida, porque nós queremos julgar pela aparência, olhar pelo olhar humano crítico, e muitas vezes queremos ser religiosos, achando que Deus tem que fazer um milagre, tem que trazer a provisão, a providência para a nossa vida, de onde nós esperamos. Só que aqui nós observamos, irmãos, que Jesus, ele ia anunciando o evangelho. Mas ele também precisava se alimentar. Ele também precisava, irmãos, ter condições para manter ali os discípulos juntamente com ele. E as mulheres, elas serviram de canal de bênção com os bens delas no ministério de Jesus. O Filho de Deus não quis entender de onde vinha a assistência para ele. Por que nós, seres humanos, ficamos buscando entender os meios que Deus vai usar? Porque se vier dali eu não quero. Porque se Deus usar fulana eu não quero. Porque se porta tal se abrir eu não quero. E Deus está dizendo, eu uso quem eu quero. Faço como eu quero, porque milagre não é para ser entendido. Provisão não é para ser entendida, é para ser vivida. Ramandaraiakandarastui. Declare comigo, eu não vou querer entender de onde vêm as bênçãos. Eu não vou querer entender de onde vêm as bênçãos. Irmãos, se vem de Deus, se vem dos céus para a nossa vida, ele usa quem ele quiser. Muitas vezes, deixamos esses versículos passarem desapercebidos. Versículos como esses precisam ser lembrados para a gente entender que Deus trabalha da forma dele e não da nossa. Você lembra também quando o Senhor, nosso Deus, ele deu ordem para que corvos viessem sustentar a Elias? Tem coisas, irmãos, que a gente não vai entender. Mas nós temos que obedecer. Tinha pão e tinha carne para o profeta. Todos os dias, os corvos levavam alimento para Elias. E Elias, em momento nenhum, buscou entender. Jesus também, irmãos, não buscou entender. Pai, por que as mulheres é que estão me assistindo com os bens delas? Por que o Senhor não está usando os homens? Por que o Senhor não está usando os poderosos? Não, Jesus não queria saber disso não, irmãos. Jesus queria viver o propósito de Deus. Para viver os propósitos de Deus, nós precisamos deixar a mandaraia, candaraia de querer entender tudo. Tem muita gente, irmãos, que quer viver milagre. Deus me dá milagre. Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero que o Senhor se apresente para mim. Só que quando Deus começa a fazer o sobrenatural, quando as coisas começam a sair da sua rota, quando as coisas saem da sua lógica humana, você questiona. E hoje o Senhor, ele está falando contigo de maneira clara, dizendo, o milagre não se explica. De vez em quando os milagres vão acontecer saindo da sua rota humana. Você vai olhar e vai dizer, não faz sentido. Jesus poderia olhar e dizer, não faz sentido, Pai, mulheres estão me assistindo aqui com os bens delas. As mulheres, irmãos, nesse tempo aqui não eram tão valorizadas. Mas Jesus, o Filho de Deus, deixou estas mulheres serem canal de bênção na vida dele. Meu irmão e minha irmã, deixe Deus usar quem ele quiser. Se ele quiser usar gente que nem serve a ele, ele vai usar. Se ele quiser usar pessoas de religiões que não são a mesma que a sua, ele vai usar.
Ele usa quem ele quiser. Você observa que muitos homens de Deus, que Deus honrou na terra, foram abençoados através de reis pagãos. De homens que não temiam ao Senhor, mas Deus usou estes homens como instrumento. Muitas vezes tem mencionado isso na Bíblia. Aí eu não entendo por que tantos tabus no nosso meio. Eu não entendo por que as pessoas, elas querem ditar de onde Deus tem que fazer o milagre, como Deus tem que fazer, a hora que Deus tem que fazer. Deus faz como Ele quer, de onde Ele quer, usando quem Ele quer, da forma que Ele quer, porque o poder é dele. Se você entrou aqui querendo viver milagres, se você entrou aqui querendo viver o sobrenatural de Deus, eu quero lhe dizer uma coisa da parte dos céus. A primeira coisa que você tem que fazer é não querer entender tudo. Porque a partir do momento que você quer entender tudo, você está sendo carnal. O próprio Jesus, ele deixou bem claro que quem é carne discerne do que é carne. E quem é espírito discerne do que é espírito. Nós andamos, irmãos, não pela vista física, não por aquilo que o nosso campo visual nos mostra, mas nós andamos pela fé. E se eu ando pela fé, eu não quero entender o que Deus está fazendo. O que importa é que Deus está fazendo. Eu não quero entender o coração de quem Deus vai mover. Eu não quero entender quem Deus vai usar. O que importa é que a bênção de Deus chega aqui, ó, na palma da minha mão. O que importa é que a bênção de Deus chega aí na palma da sua mão. Que você tome posse do que Deus falou contigo. Que o Senhor mande provisão, que o Senhor mande providência para você, que o Senhor abra portas. Mas eu quero lhe dizer algo da parte dos céus. As coisas de Deus não são para se entender, são para se viver. Declare comigo: eu vou viver os propósitos de Deus sem buscar entender. Eu vou viver os propósitos de Deus sem buscar entender. Jesus estava aqui anunciando o reino de Deus. Estava pregando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Os 12 discípulos estavam com ele. E a Bíblia diz que algumas mulheres que haviam sido curadas, essas mulheres tinham gratidão. Gratidão porque Jesus havia libertado, porque Jesus havia curado. E a Bíblia vai nos dizer que elas serviram de canal de bênção. Às vezes, irmãos, Deus faz pessoas que a gente menos espera ser agraciada a gente, sabia disso? É. E elas servem de canal de bênção na nossa história. E elas servem de canal de bênção na nossa vida. Através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus, ele está falando contigo e ele está dizendo: eu estou movendo corações de pessoas para trazerem para a sua vida provisão, para trazerem para a sua vida providência. As coisas de Deus não têm explicação, é mistério. Deus trabalha da forma que Ele quer. E milagre, humanamente falando, soa como loucura aos ouvidos de quem está na carne. Mas quem anda no Espírito sabe: o meu Deus usa o que Ele quer. O meu Deus usa quem Ele quer. O meu Deus abre a porta que Ele quiser. O meu Deus manda a provisão que Ele quiser, porque Ele é Deus. E eu não tenho que ensinar Deus a trabalhar. O que tem de homens e mulheres querendo ensinar Deus a trabalhar, irmãos? O que tem de pessoas deixando de ser abençoadas por causa da religiosidade, por causa do orgulho, por causa da soberba, da prepotência. Porque tem muita gente, irmãos, que acha que humildade é o que a pessoa veste. Tem muita gente que pensa que humildade é não ter condição financeira, mas não é isso. Humildade vem de dentro. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas precisam, mas não são humildes para receber. Eu vou repetir para você entender. Tem muitas pessoas que precisam, mas não são humildes para receber. Querem escolher de onde vem a bênção. Querem escolher o que vai ser entregue. Você vê aqui, ó, Jesus, ele recebendo meu irmão e minha irmã. O que as mulheres faziam por ele. Sem querer entender a fonte que estava vindo. Sem querer entender quem Deus estava usando. Essas mulheres aqui assistiam o ministério de Jesus com os bens delas. Elas, irmãos, ajudavam o Messias financeiramente. Isso, meu irmão e minha irmã, é para deixar a gente impactado mesmo, porque o Filho de Deus, ele não ficava tentando entender de onde vinha. Ele não ficava escolhendo e dizendo: pai, eu quero que fulano me abençoe. Porque se Jesus falasse, meu irmão e minha irmã, a bênção ia vir de onde ele quisesse. Mas Jesus deixou o Pai guiar tudo. Jesus deixou as coisas acontecer como tinha que ser.
Deixe Deus usar quem Ele quiser. Se Ele quiser usar as mulheres, Ele vai usar. Se Ele quiser usar Nabucodonosor, Ele vai usar. Se Ele quiser usar Faraó, Ele vai usar. Todos estes serviram de canal de bênção na história do povo de Deus. Nós vemos, irmãos, que Elias comia pão e carne todo dia. Por quê? Porque corvos estavam sustentando o profeta. Aí quando a Bíblia diz que chegou um momento, que o ribeiro seca. E aí Deus entra com providência, uma nova providência vem para a história de Elias. O que Deus diz para Elias? Vai para a casa de uma mulher viúva, Sarepta, lá ela vai te sustentar. O que Deus falou para Elias, humanamente falando, era o quê? Loucura, irmãos. Como era que Elias ia para a casa de uma mulher viúva, que não tinha nem para ela, porque ela própria vai dizer isso. Ela diz assim, eu tô pegando aqui uns cavacos, vou fazer um pão para mim e pro meu filho, nós vamos comer e morrer. Porque ela não tinha nem para ela. Então as coisas de Deus não têm lógica. Mas Deus disse o que, Elias? Eu ordenei que uma mulher viúva te sustente. Você tem que entender, Elias, o que eu tô fazendo? Ramandaraiacandarastui, não. Você não tem que entender o meu trabalhar. Declare comigo, eu não vou buscar entender o trabalhar de Deus. Eu vou deixar Ele agir como Ele quer. Eu não vou tentar entender o trabalhar de Deus. Eu vou deixar Ele agir como Ele quer. Deus tem que agir como Ele quer, meu irmão e minha irmã. Não importa de onde vem. E eu acho isso lindo em Elias. Assim como Jesus aqui, irmãos, ele não questionou, mas aceitou o propósito de Deus. Aceitou que as mulheres viessem assistir o ministério dele com os bens. A mesma coisa aconteceu com Elias. As direções que Deus dava soava como loucura, irmãos, para Elias. Mas a Bíblia diz que ele estava pronto a obedecer, por isso vivia milagre. Quem não questiona, quem está pronto e pronta a obedecer, vive milagre. Vive porta aberta, vive prosperidade, bênção, prosperidade que abrange todas as áreas. Por quê? Porque vive de milagres, não busca entender. Como foi que fulano te abençoou? Como foi que ciclano abriu essa porta de emprego para você? Como foi que isso aqui aconteceu? Eu não sei explicar, foi Deus. Porque milagre não se explica, se vive. Pare de ficar buscando explicação para as coisas. Pare de ficar se privando das bênçãos de Deus por causa do orgulho, da soberba, da prepotência. Às vezes, irmãos, nós temos dentro de nós e não sabemos. Sabia disso? Às vezes nós temos um orgulho dentro de nós e nós não sabemos que temos. Mas peça ao Senhor, Senhor, me liberte se há alguma coisa dentro de mim. Se há algum orgulho, alguma religiosidade dentro de mim, tira, remove. Porque eu não quero entender o que o Senhor vai fazer. Eu quero viver as tuas bênçãos. Porque, irmãos, viver as bênçãos de Deus nos traz leveza. Viver as bênçãos de Deus nos traz paz. Viver as bênçãos de Deus nos traz alegria e não peso. E não tristeza, e não angústia, porque eu não estou entendendo o que Deus está fazendo, não te cabe entender. É por isso que muitas vezes você fica angustiado. É por isso que muitas vezes você não recebe bênçãos. É por isso que muitas vezes as portas não se abrem. Por quê? Porque você fica buscando entender tudo. Não busque entender, só viva. Não queira saber como Deus vai fazer, de onde Deus vai fazer, do que Ele vai usar. Não queira entender. Se Ele quer usar, Ele vai usar. Se Ele quer fazer, Ele vai fazer. Jesus estava aqui fazendo o que era para Ele fazer. Faça o que é para você fazer. Faça a obra do Senhor, cuide das coisas de Deus, esteja em oração, esteja buscando e agradando ao Senhor, porque Ele vai te abençoar. Jesus precisava, irmãos, dessa assistência. Nós precisamos, tem momentos que nós precisamos de alguém para nos ajudar. Tem momentos que nós precisamos de algo que somente os céus podem nos entregar. E aí nós clamamos ao Senhor, Senhor, manda a provisão, manda o sustento, manda o alimento, manda as vestes. Senhor, manda aquilo que eu estou necessitando. Oramos, pedimos. E quando Deus manda, quando bate na nossa porta, quando chega a mensagem, muitas vezes a gente diz, não, fulano não. Ciclana não, eu não quero. Às vezes Deus, Ele vai usar quem você menos espera. Ele vai usar quem você menos imagina. A bênção vai vir de lugares que você nunca pensou. Então não seja alguém que despreza as bênçãos porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Até porque milagre não se explica, se vive. Milagre, meu irmão e minha irmã, não tem explicação.
Viva os milagres de Deus. Viva as bênçãos do Senhor. Faça como Jesus. Jesus permitiu, irmãos, que essas mulheres que tinham gratidão viesse a prestar assistência com seus bens no ministério dele. Deixe Deus usar quem ele quiser. O que importa é a bênção chegar na palma da sua mão. O que importa é Deus trazer a provisão, a providência. Quem vai ser usado, quem vai ser usada, não importa. O que importa é que vem dos céus. Declare comigo: o meu Deus é quem traz as bênçãos para a minha vida. O meu Deus é quem traz as bênçãos para a minha vida. Não esqueça. O que cair na palma da sua mão é bênção. Deus, ele manda para você. Que você entenda, meu irmão e minha irmã, que nem sempre vamos compreender os mistérios de Deus. Mas nós precisamos estar aptos e preparados somente para viver. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, meu Pai, por nos mostrar dentro da tua palavra que milagre não se explica, provisão não se explica, providência não se explica. Quem o Senhor usa não tem explicação. O que importa, Senhor, é que as bênçãos, elas cheguem para a nossa vida. Jesus não quis entender porque as mulheres estavam assistindo o ministério dele com bens, mas ele recebeu a bênção, Pai. Não importa quem vai ser usado. Não importa quem vai ser usada pelo Senhor. O que importa é que a tua bênção chegue. O que importa é que a porta venha se abrir. O que importa é que o teu nome seja glorificado. Rabasto Candaraia. Não importa se é viúva que vai sustentar, se é corvos que vão sustentar, se as mulheres que vão fazer Rabasto Candaraia chegar aquilo que precisamos na nossa mão. Ah, Senhor, o Senhor usa quem o Senhor quiser. O Senhor desde os tempos antigos usou até reis pagãos para abençoar o teu povo. E hoje o Senhor continua trabalhando da mesma forma. Não importa Rabasto Candaraia Candarastui quem o Senhor vai usar, mas o que importa é que a bênção vai chegar na palma da nossa mão e o teu nome, meu Pai, e o teu nome, Jesus Cristo, será glorificado. Que a gente nunca esqueça, Pai, que milagre não é para buscarmos entender, milagre é para vivermos, Senhor. Tem muitas coisas que não vamos compreender, Pai, no caminhar contigo, na caminhada, meu Pai, com o Senhor, mas nós precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor usa a porta, usa a pessoa, usa o lugar que o Senhor quiser para a bênção chegar na nossa vida. Obrigada, porque eu creio que tem provisão, tem providência, tem bênçãos chegando para os teus filhos e o Senhor já está os alertando, dizendo: não busque entender, mas viva Rabacandaraia Candarastui as minhas bênçãos para a sua vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus vai trazer bênçãos para a sua história. Ele vai usar pessoas para te abençoar, lugares, portas, e Ele faz como Ele quer.
Não busque entender as bênçãos de Deus. Porque se você buscar entender, você não vai conseguir compreender humanamente falando e vai acabar perdendo. Não perca oportunidades que Deus abre na sua história por causa de arrogância, prepotência ou até mesmo religiosidade. Mas seja alguém que recebe as bênçãos que vêm de Deus. Jesus deixou as mulheres aqui servirem de canal de bênção na vida dele. Deixe quem Deus quiser usar na sua história para servir de canal de bênção na sua história, na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.